Bom dia, irmãos. Muito bom estar com os irmãos, louvando nosso Deus e também partilhando da palavra dele. A palavra de Deus que nós leremos hoje está em Marcos, capítulo 8. Nós leremos versos 27 a 30. Marcos, capítulo 8, versos 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Amém. Queridos, estou diante dos irmãos com a pregação cujo título é O Caminho da Cruz. O Caminho da Cruz. Por que desse título? Bem, observando o Evangelho segundo Marcos, nós podemos entender que a passagem que nós lemos hoje é justamente a metade, o meio, que divide o Evangelho em duas partes. O capítulo 1 até 8, nós podemos entender como o ministério de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus realizou durante o seu ministério. A partir do capítulo 8 até o 15, mais especificamente a partir do verso 27, nós temos a paixão de Jesus. Ou seja, o preparo de Jesus para a cruz. E podemos chamar esse trajeto que Jesus faz, de Cesareia de Filipe até Jerusalém, onde a cruz lhe aguarda, como o caminho da cruz. Era crucial, irmãos, que os discípulos de Jesus, os 12, compreendessem, entendessem quem era Jesus e o que ele veio fazer como propósito, para que pudessem caminhar com o Senhor nesse trecho, nesse caminho da cruz. Bem, Marcos, ele registra nos capítulos 8, 9 e 10, três predições, três avisos, vamos dizer assim, de Jesus, antecipando o seu sofrimento, sua morte e ressurreição. Então, Jesus avisa os discípulos, não uma vez, mas três. Queridos, eu vou sofrer, ser recusado, ser deixado de lado, ser recusado, vamos dizer assim, é que não lembro a palavra, ser recusado pelas autoridades judaicas, e eu vou ser morto numa cruz, e então ressuscitar ao terceiro dia. Ele fala isso 3 vezes. Bem, o trágico, queridos, é que os discípulos entenderam nada do que Jesus estava falando. As 3 vezes, os discípulos tiveram reações diversas. Na primeira vez, Pedro repreende Jesus, falando: Jesus, o Senhor está louco, o Senhor não pode ser crucificado. Na segunda vez, os discípulos discutiam entre si: quem é o maior entre nós? Quem é o líder entre a gente? E na terceira vez, Tiago e João perdem lugares especiais ao lado de Jesus, quando Jesus for entronizado em Jerusalém. Jesus, a gente quer ser os maiorais, né? O maioral ali no teu reino. Não entenderam nada. Então Marcos, ele registra esse fato trágico, colocando no início e no fim do caminho da cruz 2 cegos. Um no início e um no fim. Para mostrar que os discípulos, do começo até o final desse caminho, se mantiveram cegos, não entenderam quem Jesus era. A passagem que nós lemos hoje registra a primeira predição de Jesus. E nós vamos analisar a reação dos discípulos
como um tipo de diagnóstico que Jesus faz. Por que eles não entenderam Jesus? E por fim, Jesus apresenta a solução. Como superar a falta de conhecimento de Cristo Jesus? Como que a gente supera isso? Que Deus nos ajude para a gente também sair daqui, superando nossas faltas no conhecimento acerca de Jesus Cristo. Para começar, queridos, a passagem começa com uma pergunta: o que os outros falam quem Jesus é? Acontece que havia uma expectativa sobre quem seria o Messias, como ele seria, que tipo de obra ele realizaria quando chegasse o tempo devido. E Pedro, na pergunta de Jesus, o que vocês pensam quem eu sou, responde corretamente: tu és o Cristo. Só que o que nós lemos faz parte de um bloco maior. O verso 27 começa um assunto, mas não termina no verso 30, até onde nós lemos. Na verdade, estende-se até verso 1 do capítulo 9. Porque Jesus não está querendo ouvir a resposta certa dos discípulos. Porque a resposta certa todo mundo já tem, na ponta da língua. Tu és o Cristo, porque essa é a expectativa de todos os judeus que estavam ao redor de Jesus. Eu estou contigo só porque o Senhor é Messias, o Senhor é Cristo. Mas o que Jesus está querendo fazer aqui não é tirar dos discípulos a resposta correta, mas comparar a resposta dos outros e a resposta dos seus discípulos e mostrar uma realidade, uma verdade que incomoda muito. E como pista de que os discípulos, mesmo tendo falado, por meio de Pedro, o representante, de que Jesus é o Cristo, nós temos a pista de que essa resposta não era 100% correta. A pista está no verso 30. Veja na sua Bíblia. Diz: Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Parece que Jesus, ele não concordava com a resposta de Pedro. Você diz que eu sou Cristo. Bem, isso pode estar certo de alguma forma, mas falta algo aí. Então, para Jesus adentrar mais no coração de Pedro e dos outros discípulos, e também da multidão que o seguia, Jesus levanta um diagnóstico, ensinando uma coisa muito difícil de engolir, muito difícil de aceitar. Qual é essa questão que Jesus ensina? Eu devo ser crucificado, rejeitado, eu lembrei da palavra, rejeitado pela autoridade judaica. Queridos, talvez essas duas coisas, ser rejeitado pela autoridade judaica e morrer na cruz, seja uma coisa muito normal, entre aspas, para todos nós, de contexto e de igreja. Mas coloque-se no lugar de Pedro, porque havia uma expectativa anormal acerca do Messias nesse período. Os judeus estão vivendo sob domínio do Império Romano. Eles precisam passar por diversos momentos de humilhação. Veja, por exemplo, um fato histórico que é registrado em Lucas, Evangelho segundo Lucas, mas a gente passa batido. O César Augusto decreta: todos precisam realistar na sua própria terra. Esse recenseamento parece uma coisa muito simples, mas é humilhante. Por quê? Por que César Augusto está recenseando todos do domínio do Império Romano? Para contar quantas cabeças devem tributos ao Império e quantos estão sob o domínio
romano. Então, quando você assina seu nome na lista do recenseamento, você está reconhecendo isso. O meu Senhor é César. Não é humilhante? E não só isso. Para judeu, alguém ser colocado no madeiro é pior das coisas. Como diz Deuteronômio 21, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Maldito. Para judeus como Pedro, Messias não vem para morrer. Pelo contrário, ele vem para vencer. Ele vem para conquistar Jerusalém, tirar das mãos dos romanos, libertar Jerusalém, libertar Israel e devolver os dias de glória para Israel, como nos tempos de Davi. Agora, na primeira predição, os discípulos ouvem que Jesus morre, rejeitado pelas autoridades judaicas que deveriam reconhecer que ele é o Messias, e ainda vai ser crucificado. Quem que crucifica? Um judeu? Não, romano. Isso deixou Pedro incomodado. Isso acontece com a gente também, queridos. Muitas vezes, hoje, por exemplo, nós declaramos por meio do credo apostólico quem é Jesus Cristo. Pela boca a gente sabe declarar quem é Jesus. A gente que passou pela escola eclesial, a gente que cresceu na igreja, ou pelo menos alguma vez na nossa vida ouvimos sobre o Evangelho, a gente sabe falar que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias prometido. Nós tiramos 10 no quiz bíblico. Porém, por trás dessa resposta aparentemente correta, existem expectativas que não são nos termos de Deus, como Pedro estava construindo. O Cristo na nossa cabeça não é o Cristo que morre na cruz, é um Cristo triunfante, como o de Pedro. É o Cristo que me dá dinheiro, me dá fama, me dá sucesso, me dá estabilidade. Esse Jesus, quando eu anuncio o seu nome, algum poder mágico aparece e me tira das aflições, me tira da depressão, me tira da doença. Ele não deixa eu passar por aflições. O caminho desse Cristo da minha mente, da minha imaginação, é aquele que me traz conforto, paz e felicidade. Por isso esse Cristo não pode morrer numa cruz. Tem que triunfar, tem que vencer por mim. Por isso, a partir do verso 31, nessa conversa que Jesus tem com os discípulos, ensinando sobre seu sofrimento, morte e ressurreição, nós vemos a reação de Pedro. Pedro se levanta indignado, vai até Jesus e separa a parte e não conversa, ele repreende. Jesus, o Senhor está louco. O Senhor não pode morrer na cruz. O Senhor é Cristo, o Senhor é Messias, o Senhor não veio para morrer. E a palavra repreender, queridos, é uma palavra dura. Marcos usa a mesma palavra repreender quando Jesus expulsava demônios. Qual é o motivo de nós, como Pedro, reagimos dessa forma diante do verdadeiro Cristo? Para começar, porque não conhecemos o verdadeiro Cristo, Jesus. Mas tem uma coisa muito mais profunda do que falta de conhecimento. A falta de conhecimento surge do pecado, queridos. Porque nós não conhecemos a Deus, o verdadeiro Deus. E este é encarnado como Jesus Cristo. Porque somos pecadores. E o pecado, queridos, não é algo que a gente somente faz de errado, a gente fala de errado, aquilo que não agrada a Deus. Mas o pecado, queridos, é tentar ser Deus, nos colocarmos no lugar de Deus. E o pecado nos corrompe de tal forma
que nós não aceitamos como as coisas devem ser de acordo com Deus. Nós não aceitamos isso. Não aceitamos o caminho de Deus, mas buscamos alternativas. Essas alternativas podem ser chamadas de ídolos. Pedro era idólatra. Nós somos idólatras. Idólatra diz que Jesus é Cristo, mas no seu coração construiu altares para outros deuses. Diante dessa postura de Pedro, repreendendo Jesus, Jesus então responde com dureza também. Para trás de mim, Satanás. Jesus chama Pedro, seu discípulo amado, de Satanás. Porque Jesus estava tirando Pedro de sua frente. E essa expressão, para trás de mim, não é simplesmente sai da minha frente, cala-te, não aguento mais falar com você. Não é um tipo de movimento em que Jesus está empurrando para o lado Pedro. Mas um movimento muito mais da graça dele do que da ira. Claro, Jesus se ira diante dessa postura de Pedro, por isso que chama de Satanás. Essa sua postura é satânica. Por quê? Pedro estava incentivando Jesus não a seguir o caminho da cruz, mas o caminho do trono. O Senhor não veio morrer, o Senhor veio para triunfar. O seu caminho para Jerusalém não termina na cruz, mas termina no trono. Termina na glória, termina na vitória, termina num final triunfante. Houve um ser que disse as mesmas palavras para Jesus, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O próprio Satanás prometeu para ele: ajoelhe-se diante de mim e te darei glória, te darei honra. Por isso que Jesus está falando: você está seguindo os passos de Satanás, sai da minha frente. Esse não é o meu caminho. Para trás de mim. Para trás de mim. É uma expressão, pequena expressão no grego. Opisso. Para trás de mim. Opisso. Aparece 3 vezes até capítulo 8, em que nós lemos. A segunda vez que aparece, Jesus está repreendendo Jesus. Para trás de mim, Satanás. Quando seria então a primeira vez que Jesus diz, opisso, atrás de mim? Está em Marcos capítulo 1, verso 17. Vamos ler juntos? 2, 3. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me, aqui é opisso, para trás de mim. Vocês devem seguir atrás de mim. Não se ponham na minha frente. O que Jesus está fazendo com Pedro? Simplesmente expulsando, condenando, abandonando Pedro? Eu não preciso mais de você? Não. Jesus coloca novamente Pedro no caminho certo. Lembra Pedro que o que ele busca é satânico. Ele repreende, sim. E a mesma palavra que Marcos usou com Pedro, repreender no sentido de expulsar demônio. Jesus estava expulsando de fato Satanás daquele espaço e colocando Pedro no seu devido lugar. A solução da falta de conhecimento de Jesus, portanto, queridos, começa com o reconhecimento nosso de que não conhecemos a Cristo. Toda vez que nós reagimos de forma estranha, esquisita, diante da verdade que a Escritura nos apresenta, diante disso, a gente precisa pensar, cara, eu acho que eu não conheço Jesus verdadeiramente. Será que eu estou à frente de Jesus? Querendo domesticar Jesus? Mas acontece que Jesus não é domesticável. Eu estou domesticando um outro Jesus. Ou seja, eu estou idolatrando. Com esse diagnóstico em mãos, Jesus, ele conversa mais com os discípulos.
Agora, ele chama a atenção deles de forma mais imperativa. Ele convoca os discípulos. O verso 34 diz: e então ele chamou a multidão. No NAA diz: e ele convocou a multidão e os discípulos. Convocar é uma ideia melhor aqui. Chamar também faz parte, mas o chamado de Jesus é convocação. Você não tem escolha. Se você é discípulo, é convocado. Não é eu quero seguir Jesus. Nenhum dos 12 discípulos disseram eu quero seguir. Jesus os convocou. Olha o movimento. Jesus disse opiço para trás de mim, para Pedro e André, lá na frente, lá no início de Marcos. E agora Jesus está repreendendo Pedro para trás de mim. Lembre-se que você, meu discípulo, você tem que ficar atrás de mim. E pela terceira vez Jesus está dizendo, convocando multidão e seus discípulos para trás de mim. Vocês precisam estar no seu devido lugar. Quem deseja acompanhar-me, opiço, deve fazer 3 coisas. Então a solução para a falta de conhecimento é nos colocarmos novamente atrás de Jesus, nesse caminho da cruz, e praticar 3 coisas. Nós conseguimos praticar essas 3 coisas não porque nós podemos simplesmente, mas porque Jesus nos convoca e capacita para fazer isso. A primeira parte da solução é negar-se a si mesmo. Pois Jesus disse assim: quem deseja me seguir tem que fazer 3 coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. 3 coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa eliminar o que não vem do Senhor. E negar tem o sentido de negar a partir de. A referência para eu comparar e negar o que tem dentro de mim não sou eu mesmo. Assim como nós podemos eliminar, rejeitar notas falsas olhando para a nota verdadeira, nós podemos rejeitar o que é falso Cristo, falso Jesus, olhando para o verdadeiro Cristo Jesus. E como o verdadeiro Jesus é nos revelado? Através da Escritura Sagrada. A Bíblia nos apresenta e revela o verdadeiro Jesus Cristo. Desculpa, mas não é o seriado do Chosen. É a Bíblia. A Escritura Sagrada nos apresenta o verdadeiro Jesus. E a partir da Bíblia que nós negamos a nós mesmos. Segunda coisa que devemos fazer, precisamos carregar nossa própria cruz. Voltando novamente ao conceito da cruz para o judeu do primeiro século. Carregar a cruz, impensável, algo terrível. E Jesus exige que quem deseja, quem tem o objetivo de me seguir, precisa carregar a cruz. A ideia aqui é, uma vez que você entrou no caminho da cruz, você não deve sair mais. Persevere. Vai ser difícil? Vai. Vai ter perseguição? Sim. Vai ter dificuldade? Com certeza. Mas se você estiver me seguindo, negando a si mesmo, você vai conseguir. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. E qual é a última parte? Siga-me. Novamente, opiço. Siga-me. Seguir Jesus não é simplesmente seguir os passos de Jesus. Jesus foi para a direita, Jesus foi para a esquerda. Mas o interessante, queridos, da palavra seguir, é que dependendo do contexto e do tempo verbal, seguir pode significar permanecer. Claro, Jesus não está usando esse verbo nesse tempo verbal. Permaneça comigo. Está dizendo, siga-me. Mas para a nossa reflexão, quando traduziram Ruth
o texto de Ruth, que está em hebraico, para o grego, usaram esse verbo novamente ali. Quando Ruth decide permanecer com a Noemi, enquanto a órfã está deixando elas, a palavra é seguir. Jesus, quando diz me siga, não é simplesmente seguir os passos de Jesus. Quando você precisa estar ao lado de Jesus, permanecer ao lado de Jesus, você tem que decidir estar com Ele. Até quando? Até o fim. E o fim é a morte. Nós fomos chamados para o caminho da cruz. Queridos, Jesus Cristo é revelado por meio das Escrituras Sagradas. E a Bíblia nos apresenta Jesus no caminho da cruz, onde ele deve morrer no final. E se nós somos discípulos dele, assim como Jesus vai comentar versículos à frente, até o capítulo 9, verso 1, nós também devemos seguir no seu sofrimento, seguir na sua morte. Nós vamos com ele até o fim. Não vamos voltar atrás. É isso que Jesus está ensinando ao Pedro. Pedro, você está querendo se colocar na minha frente para evitar a cruz. Eu sei que dá medo, mas coloque-se atrás de mim. Infelizmente, assim como mencionei no início da pregação, nas 3 predições sobre a morte de Jesus Cristo, os discípulos não aceitaram. Reagiram de formas diversas e no final, um pouco antes de Jesus ser crucificado, na noite em que ele foi traído, Pedro segue ele até onde ele é julgado. Mas Pedro, ao invés de dizer ele é o Cristo que deve morrer na cruz, ele nega 3 vezes. E quando Jesus é de fato crucificado no Monte Calvário, Pedro foge do lugar. Isso aqui, algo mudou. Pedro, ele avistou, ele presenciou, testemunhou Jesus ressuscitado. Então a história muda. A história dele no caminho da cruz não termina na morte, porque o Senhor Jesus venceu a própria morte. Agora, e a gente? E nós que não vimos Jesus ressuscitar? Eu reconheço, queridos, que quem estiver no início da caminhada da fé cristã, às vezes é difícil aceitar, poxa, será que Jesus realmente ressuscitou? Será que isso é verdade? Eu também tive essa dificuldade no início. Será que os discípulos não abriram o túmulo e levaram o corpo de Jesus e apareceram falando, tará, Jesus ressuscitou, olha que legal, e inventaram uma religião? Mas o que nós vimos agora? A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo. Não há outro caminho. E a mesma Bíblia que apresenta Jesus morrendo na cruz, ela nos apresenta Jesus ressuscitado, reinando para sempre. Por isso Pedro, quando ele exorta os irmãos da igreja da Ásia Menor que não avistaram Jesus ressuscitado, ele diz o seguinte: mesmo não tendo visto, vocês o amam, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Que alegria é essa, indizível e gloriosa? No que se baseia nessa alegria? Gostaria de finalizar lendo 1 Pedro 1, 3 e 4. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. A ressurreição é a nossa realidade. É a minha realidade, é a sua realidade. Queridos, todos morrem um dia. No caminho da cruz,
no final, é morte, morte certa. Mas qual é a diferença? Cristo Jesus venceu a morte. Por isso não devemos desviar do caminho da cruz. Não sei quantos dos irmãos aqui estão vivenciando um tipo de dificuldade, sofrimento que desafiam a fé dos irmãos, querendo tirar do caminho da cruz. Olha, tem um caminho melhor, o caminho do trono. É mais fácil, é mais largo. Muita gente procura esse caminho. Para que você quer seguir o caminho estreito? Queridos, como nós cantamos hoje, é a tentação vil de Satanás. Neguemos a nós mesmos. Carreguemos a cruz até o final. E no fim, encontremos Jesus, a quem seguimos e permanecemos, ressuscitado e reinando para sempre. Que Deus nos abençoe. E neste caminho da cruz, mesmo que seja difícil às vezes, encontremos a alegria verdadeira que está somente em Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. Refletindo no que nós ouvimos, vamos orar assim: Senhor, por acaso eu criei no meu coração, na minha mente, uma outra versão de Cristo? Um Cristo que eu estou domesticando, um Cristo que eu quero manipular para fazer a minha própria vontade? Senhor, isso é idolatria, me perdoa. Em segundo lugar, vamos pedir ao Senhor para que por meio da palavra do Senhor nos apresente o verdadeiro Jesus, o Cristo, para que possamos negar a nós mesmos, tendo Ele como referência, carregar nossa cruz para que possamos seguir e permanecer com Jesus até o final, pois no fim deste caminho o que nos aguarda é morte, sim, mas Jesus venceu a morte e com Ele venceremos também. Nós seremos ressuscitados com Ele e reinaremos com Ele para sempre. Pensando nisso, vamos orar juntos.